Como funcionam as ações de uma empresa? Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nina. Por que é muito importante a gente estudar as empresas que possuem ações, as empresas de capital aberto, que abriram capital na bolsa, principalmente para quem quer empreender, tá? Porque se você quer empreender, você deve estudar essas empresas. Essas empresas, elas estão no último estágio, a gente pode dizer dessa forma, de uma empresa. O último estágio de uma empresa é abrir capital na bolsa de valores. Claro que nem todas resolvem abrir, e tem algumas que já nascem abrindo capital, mas via regra, para uma empresa abrir capital na bolsa, ela já venceu várias etapas e é uma empresa que teve um sucesso, mesmo que depois ela possa ter um fracasso, inclusive falir. Mas a gente olha para essas empresas porque, teoricamente, é o que há de melhor em termos de empreendimento num país, por exemplo, como o Brasil. E se a gente quer começar uma coisa, a gente vai olhar para o melhor. Em administração, a gente chama isso de benchmark. Então, se eu quero começar um negócio educacional, eu vou olhar para a melhor empresa que gera um negócio educacional. Se eu quero começar um time de futebol, eu vou olhar para os modelos de time de futebol europeus, que é onde você tem os times que mais se destacam. Então, olhar, não quer dizer que você vai imitar, porque o benchmark também não é isso. Você vai adaptar. No caso do empreendedor, aí fica mais como uma dica, considero importante entender isso aqui. Então, imagine, a gente vai fazer uma analogia, tá? Aqui, para você compreender como funcionam as ações de uma empresa. Então, imagine que um indivíduo montou uma padaria com um investimento de 30 mil reais, obtidos por meio de um financiamento no banco, a uma taxa de juros de 10% ao ano. Financiamento é diferente de empréstimo. Enquanto o empréstimo, você vai ao banco e não precisa dizer para que quer aquele dinheiro, aí o banco vai fazer uma análise de risco, vai ver se seu nome está no SPC, Serasa, entre outras coisas. Se você for aprovado na análise de risco, ele vai te emprestar aquele dinheiro. E aí não interessa se você vai gastar tudo com bebida alcoólica, por exemplo. Só que, como ele não tem nenhuma garantia ou uma garantia muito pequena, ele vai te oferecer uma taxa de juros maior ou prazo mais alongado, ou ambos, do que o financiamento. O financiamento é quando você dá alguma garantia para o banco. E para você dar essa garantia, você vai ter que dizer para que você vai usar esse dinheiro. Na maioria das vezes. Então, você, por exemplo, vai financiar um carro. Então você vai usar aquele dinheiro para adquirir um carro. Se você não pagar o banco, o que é que ele faz? Ele toma seu carro. Você vai comprar o imóvel, mesma coisa. Se não pagar o banco, ele toma seu imóvel. Então a garantia do banco vai ser o bem, um automóvel, imóvel. É por isso que ele consegue oferecer menores taxas no financiamento e também um prazo mais alongado para pagamento da dívida. E por que a gente vê muito, até nos filmes, os empreendedores buscando sempre financiamento? Às vezes até a pessoa tem uma condição boa já de vida. Às vezes já alguém que tem, um empreendedor que tem dinheiro, que poderia, ao invés de pedir no banco, colocar o dinheiro na empresa com capital próprio, não ter que pagar taxa de juros. Mas por que mesmo assim eles buscam o financiamento via banco? Aqui no canal a gente tem aulas só sobre financiamento. Aí você pode estar vendo quais são os tipos de financiamento. Mas para a empresa é bom ter dívida controlada. Não quer dizer que é bom ter dívida sempre, mas é bom ter dívida controlada. Porque a empresa pode pegar os juros da dívida e usar para diminuir o imposto de renda paga, para deduzir do imposto de renda paga. Então faz sentido para uma empresa se alavancar tendo dívida, desde que essa dívida seja controlada. Então, eu posso perguntar, uma empresa que deve 1 milhão, pense aí, isso é bom ou ruim? Aí você pensou, é ruim. Mas se a empresa tem 2 milhões em caixa, isso está controlado, porque ela pode pagar essa dívida. Agora, uma empresa que deve 500 mil, e se ela tiver só 100 mil em caixa, ela pode estar com problemas de caixa, de se manter, operacionalmente falando, inclusive falir. Agora, por que a empresa
que deve 1 milhão e tem 2 bilhões em caixa, não vai pagar logo a dívida. Porque essa dívida pode estar parcelada, então ela vai deixar o dinheiro rendendo lá no banco, no conta de investimento dela, de investimento de curto prazo dela, para pagar essa dívida só no prazo e ela ter ali algum ganho pequeno de juros que ela deixou investido no banco, tá? É como se fosse a poupança, se você não entende, né? Mas geralmente é melhor do que a poupança, porque a poupança é, a gente pode dizer, o pior, um dos piores investimentos que tem. Então tá, voltando aqui para o nosso exemplo, o indivíduo pegou lá 30 mil para montar uma padaria e a essa taxa de juros que o banco ofereceu a ele. O negócio está indo bem, gera um lucro líquido de 6 mil ao ano. Ou seja, 6 mil dividido por 30 mil é 20% do capital investido, muito acima da taxa de financiamento inicial, que era 10%, ou seja, o dobro. Um estudo demonstra que, com mais um investimento de 10 mil reais, os lucros da padaria iriam dobrar e a taxa de retorno iria para 30%. Então, olha só, 12 mil dividido por 40 mil igual a 30%. Então, faz sentido entrar mais esses 10 mil na empresa. Ele pode procurar mais um financiamento, mas no nosso exemplo aqui hipotético, imagina que o banco não concordou com esse estudo e ele não cedeu os 10 mil. Ele pode buscar um sócio para compor uma sociedade acionária. E ele escolhe essa segunda opção. É só detalhe, para ele buscar um novo financiamento, assim como para ele buscar o financiamento inicial aqui, ele não vai conseguir chegando no banco e falando de boca a boca que ele quer um dinheiro para montar um negócio, sabe? O negócio vai ser ali, ele vai ter que apresentar um instrumento chamado plano de negócio. Daí, essa é uma das principais importâncias do plano de negócio. A gente pode até dizer que é a principal, porque o plano de negócio ele funciona como uma garantia para buscar um financiamento a taxa de juros menores e prazos mais prolongados. Assim como o carro, o imóvel é uma garantia quando você financia esses bens, o plano de negócio é uma garantia. Obviamente, quanto melhor tiver o teu plano de negócio, mais o banco vai se sentir seguro para te emprestar dinheiro. Ele vai dizer, esse negócio está muito bom, esse cara vai ter condições de me pagar. Porque se o plano de negócio não tiver bom, ele vai dizer, essa empresa não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo e esse cara vai me dar calote. Então, o banco faz essa análise de risco assim. E já começa pelo próprio formato. É importante que o plano de negócio esteja formatado nas normas da BNT, esteja tudo bonitinho. Aqui no canal a gente tem muita coisa sobre normas da BNT. E às vezes as pessoas pensam que é só para TCC, que é só para artigo científico, e não é. Tá? Para vários tipos de documentos, a gente precisa entender das normas da BNT. Além disso, claro, não só o formato, mas também o conteúdo. O plano de negócio tem que dizer por que explorar aquela região, qual o público-alvo, se o público-alvo vai ter uma renda suficiente para comprar os produtos e serviços oferecidos, qual o diferencial da empresa, entre uma série de fatores que também já tem aula aqui no canal sobre plano de negócios. Tá, voltando para o nosso exemplo, então ele fez um plano de negócios, um segundo plano de negócio, mostrou lá para o banco para conseguir um segundo financiamento. Aí vocês tiram que o plano de negócio não é algo que tem que ser feito só por empresas ou negócios que estão iniciando, é meio que um documento contínuo na empresa, sempre tem que ser atualizado. Só que o banco não gostou. E aí ele vai escolher essa opção aqui, buscar um sócio. E aí começa a nossa brincadeira das ações de uma empresa. Porque esse sócio, ele tem um amigo dele, tem 10 mil, e ele vai colocar dinheiro na empresa. Quando ele coloca esses 10 mil, ele passa a ter direito de parte do lucro das empresas. Só que ele é um amigo que ele confia na gestão do outro. Então ele só dá o dinheiro e ele não quer saber de fazer gestão. Ele confia, a padaria está dando certo, e aí ele vai ser só um investidor. Ele não vai ser gestor. Ele só quer saber de ter direito à participação dos lucros quando a empresa tiver um bom resultado. Eles podem decidir como é que vai ficar a participação acionária de diversas formas, por meio de um contrato. Mas no nosso exemplo, eles decidiram dessa forma aqui. Eles dividiram a empresa em 40 mil ações. E aí, como o sócio A, que a gente chamou aquele que fundou a empresa, ele entrou com 30 mil logo no início, eles deram 30 mil ações para esse sócio A,
E para o sócio B, que entrou com 10 mil depois, foi dado 10 mil ações, ou 25% da empresa para o sócio B e 75% para o sócio A. Tá? Aqui foi exatamente o mesmo valor, se a gente comparar, mas poderia ser diferente. Poderia ser que o sócio B ficasse com 20% das ações, mesmo ele entrando com um capital proporcionalmente maior, porque o sócio A foi o dono da ideia. Isso ia ser decidido em contrato. Mas no nosso caso, tem uma paridade. Cada ação vale R$1. Tá? Então, se a gente comparar com o capital investido por cada sócio. Então, o que passa a ser uma ação? A ação é parte de uma empresa. Tá? Se a gente pensar dessa forma, essa ação, essa empresa, o valor de mercado dela é R$40 mil. Tá? Claro que isso aqui está bem simplista, não é assim que a gente faz um cálculo da empresa, né? Não é tão simples assim, mas porque não é só o tanto de dinheiro que tem a empresa no momento, mas sim a perspectiva de lucro também importa para quanto custa uma ação de uma empresa. A empresa passa a lucrar R$12 mil, então o negócio dá certo. Ela pega esses 12 mil, resolve reinvestir 70% em si mesma e distribuir 30% aos acionistas. Então, como é que vai ser essa distribuição? Eles vão pegar lá os 30%, multiplicar por 12 mil, que foi quanto lucrou, vai se chegar ao resultado de 3.600. Pega esses 3.600 e divide pelo número de ações da empresa e vai se chegar ao valor de 9 centavos. Ou seja, cada acionista vai ganhar 9 centavos por ação. E aqui a gente chega que o sócio A ele ganha 0,09 vezes 30 mil, 2.700. E o sócio B 9 centavos vezes 10 mil, 900 reais. Tá? Então, quanto mais ações ele tem, mais ele vai ganhar de distribuição de lucros, que a gente chama de dividendos. Pode ser que a empresa resolva reinvestir tudo em si mesma e não distribuir lucros. Você tem empresas que fizeram isso durante muito tempo, como a Amazon, ou pode ser que a empresa distribua todo o lucro. O que vai determinar? Claro que tem muitos fatores, pode ser até que seja uma empresa que ali os donos não estejam muito interessados, né, eles queiram só tirar o dinheiro dela, tá, e distribuir todos os lucros. Mas se é uma empresa séria, como é que ela vai decidir o quanto que ela vai reinvestir em si mesma e o quanto que ela vai distribuir para os acionistas? Ela vai decidir da seguinte forma, vai fazer uma análise de negócio. Se vale a pena iniciar um novo negócio, expandir um novo negócio, pode ser que não valha tanto a pena. Imagina uma concessionária de energia elétrica que atua no estado. Ela tem que prestar aquele serviço público e tem que, teoricamente, atender todos os municípios, porque ela ganhou uma concessão. Agora imagina se não fosse esse modelo. Se ela só atuasse e decidisse qual município atender, por uma escolha de viabilidade econômica. E ela está com bastante dinheiro em caixa, ela tem condições de atender todo mundo, todos os municípios. Ela vai olhar ali o município, a capital do estado, e vai concluir que é viável atender aquele município. A da região metropolitana também, um outro município maior também, mas quando ela chegar nos municípios mais distantes, por exemplo, aqui na realidade da Amazônia, onde eu estou, vai ser muito custo de infraestrutura, entre outros custos aí. As pessoas podem não ter uma renda suficiente para pagar aquilo que ela cobra e pode ser inviável economicamente. Provavelmente vai ser viável economicamente atender aqueles municípios mais distantes. Se a decisão é pautada apenas na viabilidade econômica, ela não vai atender, ela não vai fazer aquele investimento. E aí o dinheiro está, ao invés dela investir num negócio que não vai ser viável, ela pode deixar em caixa, claro, mas ela pode distribuir para os acionistas. Já que não tem muito por onde expandir. Por exemplo, se ela não encontrou ainda nenhum negócio que seja viável a expandir, é melhor você distribuir para os acionistas do que você manter na empresa algo que possa estar dando prejuízo. Mas, no nosso exemplo, 70% do lucro foi reinvestido nas operações da padaria. Então, existe uma perspectiva de lucro no futuro, tá? Já que ela está reinvestindo parte do lucro dela em si mesma. Se essas perspectivas forem boas, o preço das ações pode subir. No nosso caso, para, por exemplo, R$1,25. Se forem ruins, o preço da ação pode cair para 80 centavos, por exemplo. No mercado acionário, aqui no nosso exemplo,
um desses dois amigos, ele pode vender para uma terceira pessoa. Aí imagina que a empresa padaria está com uma boa perspectiva e o preço da ação vale a 1,25. Como assim ela vai subir? Eles determinaram que valia R$1, mas veio uma terceira pessoa e disse assim, olha, eu compro essa ação por 1,25. Veio com o sócio B, por exemplo. Eu compro ali 5 mil ações, ele tinha 10 mil, por 1,25. O sócio B pode ser que ele resolva vender. Ele vai ter um lucro, afinal. Cada ação valia R$1, ele vai lucrar 25 centavos para cada ação que ele está vendendo. E ele mesmo pode achar que o negócio é muito ruim e vender até no prejuízo, para, quem sabe, no futuro essas ações possam até valer menos. Ele resolve vender a 80 centavos porque ele acha que não vai ter um futuro tão bom mesmo com esses novos investimentos na empresa. Então, no nosso exemplo, essas pessoas estão vendendo para conhecidos. Só que na Bolsa de Valores hoje, com uma conta numa corretora, e hoje está muito mais acessível você abrir uma conta numa corretora, por exemplo, o Banco Inter tem sua corretora própria. Você vai poder negociar ações de empresas com pessoas que você nem conhece. Vai estar lá no chamado home broker a oferta de compra e venda e você vai, tendo lá o dinheiro, você vai poder comprar e vender. Uma ação, pode comprar apenas uma ação de uma empresa. Você pensar em empresas como a Cogna, R$2,50. Com R$2,50 você pode comprar a ação dessa empresa, que é a maior empresa do setor educacional do Brasil. E aí fica um mercado que tem muito mais compra e venda de ações do que no nosso exemplo aqui, que são com amigos. Você está negociando com pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, porque tem investidores internacionais que negociam essas empresas que estão listadas na Bolsa de São Paulo. E por que hoje também isso ficou muito mais acessível? Porque antes as corretoras cobravam uma taxa fixa para você negociar ações. E hoje ainda tem corretoras que cobram, mas no passado não tinha, todas cobravam, tá? E aí, uma taxa fixa, por exemplo, de R$10. Então você comprou uma ação da Cogna, no nosso exemplo, a R$2,50 e pagou mais R$10 para a corretora. E aí, para você ter lucro, a ação tem que valorizar até R$13. Fica muito inviável dessa forma, porque ela pode nunca não chegar ali no curto prazo a R$13. É por isso que você tinha que ter bastante capital. Se você comprasse 2 mil ações da Cogna, quando ela chegasse lá em R$2,51, você já teria ali você já teria lucro suficiente para cobrir a taxa fixa que você pagou. Então só valia a pena você investir se fosse de muito, por conta desse custo fixo. Agora, muitas corretoras não cobram esse custo fixo, apenas um custo proporcional, que é 0,03% do quanto você negociou. A própria corretora do Banco Inter que eu falei. Então, você não precisa mais ter muito capital para ser viável você investir na Bolsa de Valores. Ficou muito mais acessível às camadas populares. Isso é muito importante para a gente, porque onde eu leciono, nas universidades que eu lecionei, muitas pessoas são de camadas populares. E falar de mercado acionário parece distante, mas pode ser... a gente pode aproximar mais isso que estava elitizado para as camadas populares. No YouTube apareceram um monte de iniciativas nos últimos anos. Tem um canal aqui no YouTube que é do Favelado Investidor, que ele vem com essa pegada, né? Aí teve o Primo Rico e o Primo Pobre também, né? O Primo Pobre vem com essa pegada também, de tornar popular. E aqui nessa disciplina, a gente traz uma máxima, que esse conhecimento de mercado financeiro, ele não tem que só servir para ganhar dinheiro. Ele tem que muito mais servir para adquirir conhecimento. Principalmente, ou inclusive, para quem quer empreender. Então, quem quer empreender, a minha sugestão é que entenda como funcionam as ações de estado em bolsa. Por isso que a gente está falando dessa aula. A gente está direcionando para quem quer empreender. Tá? Claro que se você quer investir também, é importante você entender. Se você quer apenas investir. Mas para quem quer empreender, é fundamental que aprenda como é que funciona o mercado financeiro. Por quê? O empreendimento é considerado entre aspas, investimento de risco.
de um risco maior do que o investimento na bolsa de valores. Então imagina que você tem 10 mil reais para investir. Você pode abrir um negócio próprio ou comprar ações do Itaú. Qual desses é o mais arriscado? Abrir um negócio próprio. Aí é importante que, por exemplo, que você possa fazer uma análise ou contratar alguém para fazer uma análise de quanto vale você investir numa empresa como o Itaú. Se tiver uma perspectiva de algum lucro para você de 10% em um ano, para você abrir um negócio próprio, vai ter que ter um lucro muito maior do que 10% para ser viável, porque senão é melhor você comprar ações do Itaú. Claro que abrir um negócio não só, você pode abrir não necessariamente com capital próprio, mas estou dando exemplo aqui com capital próprio. E aí, para você começar um negócio, você tem que ter uma perspectiva bem maior do que aquela que você tem na bolsa. Porque é mais arriscado abrir um negócio próprio. Por exemplo, um lucro projetado de 20%, que nenhuma ação na bolsa está te mostrando isso. Claro que em ambos os casos você tem risco, mas o risco de começar um negócio próprio é muito maior. Tá? Os sócios A e B podem emitir novas ações para que outras pessoas façam parte da sociedade. Então, eles podem vender essas ações, no exemplo que eu dei, lá o sócio B resolveu vender 5 mil das ações que ele tinha, por exemplo, a 1,25, já que a empresa está com uma boa perspectiva de lucro. Mas eles podem fazer algo diferente, que é emitir novas ações e financiar novamente a empresa. É o que a gente chama no mercado de subscrição. Então a empresa tinha 40 mil ações, eles resolvem criar mais 10 mil ações e ofertar para uma terceira pessoa comprar. Quando essa terceira pessoa ou terceira pessoas compram essas 10 mil ações, elas estão fazendo uma compra primária, ou seja, injetando dinheiro na empresa. Então eles resolveram vender por R$1 ali as 10 mil ações novas. E aí a empresa ficou com 50 mil de ações, né, 50 mil ações, o sócio A que tinha 75%, 30 mil ações antes, agora ele passa a ter 30 mil sobre 50 mil, ou seja, 60%. A participação acionária dele diminui, assim como do sócio B. E o novo sócio, se for só uma pessoa que comprou as novas 10 mil ações, ele passa a ter 20% da empresa, ou seja, ocorre uma redução da participação acionária dos antigos sócios. Ocorre o que a gente chama de diluição da participação acionária na empresa. Tá? Esse novo sócio ele vai poder ter direito aos dividendos e às vendas futuras. Então, eles fazem isso, criam novas ações para entrar dinheiro na empresa, e quando essas ações são negociadas, depois de criadas, aí sim, não entra dinheiro na empresa, entra só troca de ações, o dinheiro só sai de uma pessoa e vai para outra, em troca ali da ação que dá direito aqui a dividendos. Se o negócio começar a ficar muito bom, eles podem ter um plano de abrir filiais em outras regiões. Então imagina lá que eles têm a padaria no município. E aí eles resolvem colocar uma filial em outro município. O dono, que no início fazia a gestão, né, porque está lá no estratégico dessa empresa, o gestor estratégico, que foi o empreendedor que criou a empresa, ele não vai poder estar nos dois municípios ao mesmo tempo. Ele pode ficar aqui na matriz e contratar um outro gestor para tomar conta da filial, ou ele pode ir para a filial e contratar um outro gestor para tomar conta da matriz. Ele vai ter que contratar uma pessoa para fazer a gestão e cuidar desse negócio. Esse gestor que ele contratou, ele não é o dono da empresa, obviamente, ele é um funcionário. E muito menos ele é um empreendedor, porque ele não criou esse negócio. Ele só está fazendo a gestão. Então ele não é investidor nem empreendedor, ele é o gestor. Caso o negócio se expanda ainda mais e passe a ter várias padarias, os donos podem terceirizar a gestão tática. E de cada unidade se preocupa mais com o estratégico. Exemplo, contrato de fornecedores, análise de novas expansões, aquisições, etc. Então imagina que ele começou a montar várias padarias, o primeiro dono, em vários bairros do município, depois em outros municípios, bairros desses outros municípios, enfim, começou a ter uma rede de padarias. E ele não tem mais tempo, e não faz muito mais sentido ele ficar numa única padaria lá gerenciando como é que está sendo feito o pão, como é que está ali o lucro, prejuízo daquela padaria especificamente, já que tem várias.
E aí ele tem assuntos que são muito maiores para resolver, em termos da nova realidade da empresa. A empresa cresceu, o nível estratégico mudou. Ele vai ter que lidar com contrato de fornecedores, com análise de novas expansões e aquisições. E aí ele vai terceirizar a gestão de todas as padarias, a gestão específica, que aí passam a ser gestores táticos e ele está no estratégico comandando esses gestores táticos. Então, ele não deixa de fazer gestão, só que ele está no nível mais estratégico para a nova realidade da empresa. Ele não está mais em uma única padaria, ele está gerenciando a rede de padarias. Ele pode ainda terceirizar essa gestão estratégica. Imagina que depois de um tempo, ele cansou de ficar fazendo essa gestão estratégica. Isso dá dor de cabeça. E aí ele contratou uma pessoa para ficar no lugar dele. E aí ele só vai, está pagando um salário para essa pessoa, ele só vai ter direito aos dividendos, né, parte do lucro das empresas, ou venda até de ações que ele possa ter para terceiros. Essa nova pessoa, ela, assim como o antigo também, mas essa nova pessoa deixa claro a ideia do CEO, o chefe do Executive Office, o gestor estratégico contratado, porque as pessoas pensam que o presidente, às vezes é chamado também presidente, tá, o CEO, é a mesma pessoa do dono. E nem sempre é. Nessas empresas de capital aberto, não. Tá? Não é. Você tem a figura do CEO e a figura dos donos, ou do dono da empresa. Nesse caso aqui, esse gestor contratado é o CEO, não o dono. E o dono passou a ser só investidor. Tem exemplos aí na história do empreendedorismo. O Bill Gates, durante muito tempo, foi CEO e dono da Microsoft. Depois, ele largou a gestão. Ele ficou só lá no conselho de administração, mas ele continua sendo o dono. A mesma coisa o Jeff Bezos com a Amazon. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.